Bom, em primeiro lugar, dizer a vocês o que eu já venho ratificando já há algum tempo, desde que o PT fez as primeiras denúncias por intermédio de 7 deputados da região do ABC na Assembleia Legislativa, e encaminha uma denúncia via partido político ao Ministério Público, tratando de um eventual cartel que teria havido para a compra de mochila na Fundação. Ratificando tudo que eu tenho dito, inclusive fatos que a imprensa local até avaliou documentalmente, teve acesso aos documentos que embasavam essa denúncia do PT, verificando que não tinha nenhum fundamento, que não tinha nenhuma substância, né? Alguns jornais aqui, algumas rádios, inclusive, avaliaram o conteúdo dessa denúncia, que foi feita pelo PT, e para aqui ratificar mais uma vez manifestar o nosso repúdio, o meu repúdio, diante, inclusive, da maneira como foi feita essa denúncia recentemente na data de ontem. Em primeiro lugar, dizer que trata a denúncia de um suposto cartel para venda de mochila. Eu já disse em outra ocasião, até expliquei no nosso programa eleitoral, essa denúncia não tem pé nem cabeça, não tem fundamento. A Fundação para o Desenvolvimento da Educação compra, o Estado de São Paulo compra a mochila mais barata do Brasil. Nenhum estado e nenhum município do Brasil, nem a União, compra mochila tão barata quanto compra a FDE. Foram 3 lotes de compra, primeiro lote, segundo lote, terceiro lote. Primeiro lote, o lance que venceu a licitação foi 11,30, o segundo lote 9,30 e o terceiro lote, as mochilas menores, 6,50, R$ 6,50. Licitação encerrada, cada lote participaram 15 empresas, em cada lote 15 empresas, portanto é inviável se falar em cartel tratando-se de menor preço do Brasil e tratando-se de 15 empresas disputando cada lote de venda. Cartel, por concepção, se concebe o cartel uma associação entre empresas para elevar preço, para controlar mercado e elevar preço. A denúncia trata de cartel entre só 2 empresas, não trata de cartel entre as 15 que participaram de cada lote, mas trata de cartel só para 2 empresas. Bom, encerrada a licitação, 11,30, 9,30, 6,50, o presidente, o ex-prefeito José Bernardo, chama as empresas e diz o seguinte: não pago esse preço, quero um desconto de 5 milhões de reais. Força as empresas a dar o desconto de 5 milhões de reais. Então, além disso, além de terminada a licitação, ele ainda exige um desconto de 5 milhões de reais. Isso coloca por terra qualquer análise que diga que havia uma facilitação para que essas empresas ganhassem a licitação. Quer dizer, que empresa que seria facilitada e depois obrigada a dar um desconto de 5 milhões de reais. Isso tudo está em ata. Isso está em ata, isso foi lavrado ata de tudo o que aconteceu, ou seja, de cada lote, a quantidade de empresas que participou, do preço final de cada lote e depois dessa negociação para se obter um desconto de 5 milhões de reais. Então, essa licitação se encerrou, as mochilas foram fornecidas, as denúncias foram encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado, denúncia de que haveria um suposto cartel, a denúncia de que essa licitação teria sido organizada para permitir a formação desse cartel. Essas denúncias foram encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado avaliou e por unanimidade decidiu que, primeiro, houve uma economicidade ao Estado. O preço praticado pelo Estado ficou abaixo do preço orçado. Segundo, respeitou-se a competitividade, que é o objetivo principal da licitação. Ou seja, a licitação não foi frustrada. E terceiro, houve absoluta transparência no edital. O edital praticado, para que vocês saibam, e que essa pessoa que depõe ao PT, inicialmente ao PT, e o PT leva essa denúncia ao Ministério Público, o edital praticado é o mesmo praticado, idêntico, desde que a Fundação decidiu comprar a mochila. Então não houve uma vírgula de alteração. Isso é importante, porque o denunciante, o PT, disse que o edital foi mexido e adequado para atender os interesses de um suposto cartel. Pois bem,
Foi juntada a informação ao Ministério Público de que esse edital é o mesmo, inclusive é o mesmo praticado, é o mesmo colocado em publicidade antes do ex-prefeito Bernardo Ortiz assumir a presidência da Fundação. Bom, mais adiante, a denúncia alega que há uma série de circunstâncias criadas para que uma determinada empresa, para a qual o denunciante trabalhava, empresa chamada Diana Paulucci, para a qual o denunciante trabalhava, para que ela vencesse licitações. Secretário, essa empresa Diana Paulucci participou de 5 licitações. Recentemente participou de mais uma, para a venda de kit escolar. Participou de 5 licitações. 4 licitações no ano passado e uma nesse ano. Participou de uma licitação de papel no ano passado, perdeu, foi em segundo lugar. Participou de uma licitação de imóveis, para venda de imóveis, perdeu. Participou de uma licitação para venda de kit escolar. Nessa licitação para venda de kit escolar, ela só participou porque a Justiça deu uma liminar a ela, porque ela não tinha atestado, e a Justiça deu uma liminar para que ela pudesse participar. Ela participou e foi desclassificada. Da desclassificação, ela recorreu à FDE, e a FDE julgou extinto o recurso. Então, essa foi a 3ª licitação. A 4ª licitação da mochila. E esse ano, mais uma vez, participou da licitação de kit escolar e perdeu. Essa empresa, cujo denunciante levou ao PT a informação de que eu teria participado para facilitar circunstâncias em editais para que essa empresa ganhasse, essa empresa perdeu 5 licitações que participou. Essa empresa, nos 2 últimos anos, desde que o ex-prefeito José Bernardo Ortiz assumiu a presidência da FDE, não vendeu uma agulha para a Fundação. E é com base nessa denúncia que o Ministério Público ajuizou a ação civil pública. Mais uma coisa, ainda esse denunciante traz a informação, nessa denúncia ao PT, de que há um conluio para a venda de uniforme na Fundação. De que eu teria me envolvido com algumas empresas e teria criado facilidades para que as empresas que formam um cartel de venda de uniforme pudessem vender uniforme na Fundação. Zé, vereadores, César, meu candidato a vice, minha esposa que está ali do meu lado, Chesco, a FDE nunca comprou uniforme. A FDE nunca comprou uniforme. E é isso que foi veiculado, evidentemente, vocês acompanharam na denúncia que consta na Isto É, levada por esse ex-funcionário dessa empresa, que perdeu 5 licitações, não ganhou nenhuma, que alega que há um cartel para fornecimento de mochila. A mochila é a venda mais barata do Brasil, e quando termina a licitação, o presidente ainda exige um desconto de 5 milhões de reais. É a mesma denúncia que traz a informação de que havia um cartel para venda também de uniforme, e nenhum uniforme foi comprado pela FDE nos últimos 2 anos, e também em tempos passados. Então essa é a denúncia. E o Ministério Público, agora, faltando uma semana para a eleição, a partir de uma denúncia do PT na Assembleia Legislativa, se manifesta, chamando uma coletiva de imprensa, colocando ao lado dele uma suposta segunda testemunha que ele tem, que foi demitida da Fundação para o Desenvolvimento da Educação por justa causa, em decorrência de uma recomendação expressa da Corregedoria Geral do Estado por ato de corrupção. Ela era uma moça, uma advogada de Taubaté, que foi contratada como assessora de gabinete da Fundação, praticou atos dentro da Fundação contrários ao interesse público. Ela foi demitida bem do serviço público, ingressou com um atestado médico, se colocou no INSS, porque alegou que tinha uma cirurgia para fazer, uma cirurgia no pé, foi afastada, colocada no INSS, com auxílio, com benefício. Essa moça vai ao Ministério Público, levada pelo denunciante, pelo mesmo denunciante, que foi ao PT, de braço dado. Então, assim que ela foi demitida, ela entrou em contato com ele, com o denunciante. O denunciante a pega pelo braço, leva ao Ministério Público, e ela diz ao Ministério Público: eu acompanhei tudo que o denunciante disse. Tudo que ele está dizendo, de fato, é verdade. Havia um cartel, a empresa que perdeu, para a qual ele trabalhava, realmente teve benefícios para vencer a licitação, e eu saí voluntariamente da FDE, ela alega isso no depoimento dela no Ministério Público, saí voluntariamente da FDE
depois que descobri que havia atos de irregularidades aqui dentro. Na verdade, o ato de irregularidade dentro da fundação, e que o Ministério Público sequer consulta a Corregedoria Geral do Estado e a fundação, o ato praticado por ela foi gerir um contrato de prestação de serviço. Ela era gestora de um contrato de prestação de serviço como assessora de gabinete. Nesse contrato de prestação de serviço, ela contrata um marido, egresso do sistema penitenciário. O marido dela, ela o conhece na prisão, esse marido. Casa-se com ele, ninguém sabia disso, porque no casamento ele muda o nome, contrai o nome de casado, adota o sobrenome dela, abre mão do sobrenome de solteiro, não informa o RG e o CPF dele na contratação, que ela mesma faz na fundação, como gestora no contrato de prestação de serviço. Ela é gestora desse contrato. Ela mesma esconde isso, esse fato. Ela nunca declarou esse fato, de que o marido era egresso do sistema prisional, que tinha sido condenado por crimes contra o patrimônio, receptação, dentre outros crimes, a 12 anos e meio de cadeia. Foi lá dentro da cadeia que ela conhece o marido. Esse marido dela, assim que nós descobrimos, assim que o presidente descobriu que ele era egresso do sistema prisional, ele foi imediatamente mandado embora. O fato foi notificado à Corregedoria e ela foi recomendada a demissão dela por ato de nepotismo. Essas foram as circunstâncias da demissão dela. Assim que ela foi demitida, a bem do serviço público, ela apresenta ela já sabia da demissão, apresenta esse atestado médico e vai então para o INSS. Vai ao Ministério Público, traz o marido com ela, que também é testemunha. Por incrível que pareça, uma pessoa condenada a 12 anos e meio de prisão e egressa do sistema prisional é testemunha nesse processo do Ministério Público, arrolado como testemunha no Ministério Público. E o Ministério Público então convoca uma coletiva de imprensa, a uma semana da eleição, sem consultar a fundação, não fez nenhuma consulta à fundação, nenhuma consulta sobre a situação jurídica dessa testemunha, nenhuma consulta ao Tribunal de Contas do Estado sobre a aprovação do contrato, sobre a lisura do contrato. E então, a partir daí, encaminha uma denúncia ao Poder Judiciário, denúncia da qual eu tomei conhecimento hoje de manhã. O Judiciário sequer despachou a inicial, mas ontem à noite, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal Vale e o PT de Taubaté já tinha acesso à petição inicial da denúncia. Eu, candidato a prefeito, acusado pelo Ministério Público, não tinha conhecimento dos termos da denúncia ontem. Tomei conhecimento porque fui consultado pelo Vale, pelo Jornal Vale. Meu pai, presidente e licenciado da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, soube da denúncia porque o Estado de São Paulo e a Folha lhe telefonaram no dia de ontem. E o PT ontem, no Sindicato de Metalúrgicos, circulava entre eles cópia da denúncia. E nós não sabíamos da denúncia. E hoje de manhã, nosso advogado foi despachar com o juiz, para qual a denúncia foi distribuída, e ele declara ao nosso advogado: ainda não me chegou a petição inicial, não posso avaliar, não posso despachar a inicial, porque não me chegou. Mas por incrível que pareça, todos os veículos de imprensa, há uma semana da eleição, e o PT na cidade de Taubaté, que hoje é o nosso principal candidato, sabia previamente dos termos dessa acusação. Então essa é a realidade dos fatos. É uma acusação que parte de uma denúncia do PT na Assembleia. É importante frisar o seguinte: essa mochila comprada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação a R$ 6,50, essa é a mochila mais barata do Brasil. Ela é feita com lona de paraquedas, com um tecido chamado Hipstop. Essa mochila, comprada a R$ 6,50 pelo Estado, esse tamanho de mochila, esse formato de mochila, é adquirido pelo município de Guarulhos a um tecido inferior, chamado Nylon 600, por R$ 27. Essa mesma mochila, com um tecido inferior, chamado Nylon 600, comprada pelo município de Diadema, administrada pelo PT, de onde saiu as denúncias, é vendida para o município de Diadema a R$ 30. E essa mesma mochila, na cidade de São Bernardo do Campo, berço político do nosso adversário do PT aqui, terra do padrinho político dele, lá se compra a mochila a R$ 25. Portanto, pelo menos 3 vezes mais
aí sim, superfaturada, 3 vezes mais o preço que a Fundação para o Desenvolvimento da Educação paga por uma mochila com um tecido que aguenta 70 quilos, segundo o laudo do IPT, segundo o laudo técnico do IPT, feita com lona de paraquedas. A mesma mochila é comprada pelo PT, pelas administrações do PT que fizeram essa denúncia, a um preço de 25, 27 e 30 reais. Uma mochila com tecido inferior, chamado Nylon 600. Isso tudo que eu estou dizendo consta no edital de licitação e nos contratos firmados pelos municípios administrados pelo PT, que compram essa mochila a 25, 27 e 30 reais. E essa descrição do material, cuja mochila é adquirida pela FDE, consta também no edital, consta no contrato firmado, o preço consta no contrato firmado e consta inclusive na aprovação e na análise feita pelo Tribunal de Contas do Estado, quando julgou pela legalidade, pela licitude e pela economicidade do edital de compra de mochila. Essa denúncia é política. É lamentável que o Ministério Público do Estado de São Paulo, principalmente na figura do promotor Silvio Marques, adote uma medida às vésperas da eleição em Taubaté que favorece um partido político, porque as denúncias foram encaminhadas por um partido político na Assembleia, de cuja administração compra a mochila por 3 vezes, pelo menos, o preço maior do que a Fundação compra. Trata essa denúncia de 3 provas testemunhais, segundo o Ministério Público, uma de um ex-funcionário de uma empresa que perdeu todas as licitações que participou, uma outra prova testemunhal de uma ex-servidora da Fundação que foi mandada embora por justa causa, por ato de corrupção, nepotismo, e uma terceira testemunha que cumpriu pena no sistema penitenciário aqui da região de Tremembé por 12 anos de prisão por crime contra o patrimônio. É aí que está fundamentada a denúncia do Ministério Público. Há ainda 2 documentos que o Ministério Público arrola como fundamento para a sua acusação. Um primeiro documento já circulou na mão de grande parte da imprensa, um documento sem credibilidade nenhuma, tanto é que a imprensa local já avaliou. Se trata de um e-mail do acusador para ele mesmo, ou seja, uma conversa interna do acusador para ele mesmo. Você já teve acesso a esse documento, outros de vocês, o Limão, que está aqui do Jornal Contato, teve acesso a esse documento. O Jornal Contato, inclusive, produziu matéria em maio desse ano sobre esse documento. Se trata de um e-mail do acusador, de um e-mail Yahoo do acusador, portanto, Djalma qualquer coisa arroba Yahoo, para Djalma qualquer coisa arroba Terra. Essa é uma mensagem dele para ele mesmo, que ele alega que é prova. E um segundo documento, que esse ele arrola recentemente, que é um suposto fax, que ele alega para o Ministério Público que foi enviado de dentro da Fundação para a empresa onde ele trabalhava, e nesse fax existe uma cópia do edital de compra de mochila, mas preste atenção, consta lá no documento, no inquérito civil que foi juntado nesse depoimento desse acusador. E nos depoimentos, aliás, nos documentos enviados pelo PT, não consta no fax número de origem e nem número de destino. O fax está em branco no que tange a identificação de origem e destino desse documento. Ele simplesmente alega ao público que esse documento sai de dentro da Fundação e foi enviado para a empresa onde ele trabalhava. Ele não traz o comprovante de envio nem de recebimento do fax, e no fax, que habitualmente, qualquer pessoa sabe disso, quando você faz uma fotocópia de fax, você tem lá em cima o número de onde saiu e o número de onde, para onde ele foi enviado, né? Send, normalmente, né? E tem o destino também do fax. Não existe essa identificação nesse fax. E mais um fato interessante: a única coisa que dá para se identificar nesse fax é a origem da máquina. O fax foi enviado de uma máquina HP, porque lá em cima tem escrito HP. Pois bem, paz, meus senhores, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, por meio da sua gerência de patrimônio, Chesco, fez um levantamento em todo o patrimônio interno da Fundação para levantar se existe uma máquina de fax HP dentro da Fundação. Não existe
nenhuma máquina de fax HP dentro da fundação. Esse fax nunca poderia ter saído de dentro da Fundação para o Fomento da Educação, como ele alega no depoimento dele para o Ministério Público e como ratifica o PT ao Ministério Público. Então, essas são as bases da denúncia. O Ministério Público convoca a imprensa ontem, traz um egresso do sistema penitenciário, traz uma ex-servidora da Fundação demitida por justa causa e apresenta ao partido político de oposição, PT, que fez a denúncia, uma cópia da inicial e faz a imprensa, remete à imprensa a cópia dessa petição inicial, sem sequer o juiz do feito despachar. Esses são os fatos. É lamentável que nessa altura da eleição, com uma intenção de voto de quase 48%, nosso adversário do PT com uma intenção de voto de 15%, na iminência dessa eleição ser decidida no primeiro turno, é lamentável que uma denúncia do PT ao Ministério Público permita uma utilização política pelo PT de um fato que está mais do que comprovado não existiu. Um fato que não se sustenta em prova e não se sustenta em argumento.